Gratidão, meu amigo, que Deus nos abençoe, abençoe a todos. Muita paz e muita luz. E que a misericórdia divina esteja com cada um de nós. Nesse momento, com a permissão dos benfeitores espirituais da Casa de Sebastião Marte, porque é onde estamos, de todos esses amigos espirituais que fazem parte desse trabalho que se estende para todos os lugares. E na noite de hoje, já na prece de abertura, o nosso amigo PC falou sobre a vinda do Cristo. Então, na era cristã, há 2021 anos, descendo das alturas celestiais para as sombras do planeta Terra. Nos desculpe. Desceu Jesus, trazendo-nos o seu evangelho, porque o próprio nascimento de Jesus, anunciado pelos profetas da antiguidade, ele veio ter conosco, porque os seus pais, fisicamente falando, Maria e José, estavam se deslocando de Nazaré e chegaram a Belém, onde estava marcado aqueles dias para fazer um recenseamento. Observemos. Maria sentiu as dores do parto. Entretanto, ela não conseguiu um alojamento em nenhuma hospedaria. Entendemos até o porquê de muita agitação. E uma mulher grávida prestes a dar à luz, ninguém os albergou. Mas houve uma indicação de alguém que havia uma estrebaria ali por perto. E naquela região onde Jesus nasceu, os dias eram quentes, porém as noites eram muito frias. E aquela especialmente era uma noite fria. E vejamos onde o guia e modelo da humanidade se coloca. Com humildade, com simplicidade, ele nasceu numa estrebaria. O seu berço era o coxo onde os animais se alimentavam com o capim. E ali, aproveitando mais alguns capins, José, certamente carpinteiro, habilidoso, e Maria, envolvendo, fez ali, improvisou um colchão, um lençol. E Jesus ali esteve, aquecido pelo hálito dos animais. Olha que coisa singular. Ele poderia ter nascido, porque anunciado centenas e centenas de anos antes a sua vinda para salvação, para redenção da humanidade. Ele veio num povo hebreu, porque certamente era um povo já preparado, eles tinham uma crença, fé viva num Deus único. E ali Jesus veio ter conosco, numa estrebaria. Maria e José, espíritos de envergadura evolutiva muito grande,
Porque para ser a mãe de Jesus, Maria é o espírito escolhido pela divindade. Então tinha que ser um espírito magnífico para receber nos braços o Redentor da humanidade, o guia e o modelo. O nosso tema da noite é o Cristo Consolador. Então, o seu verbo, o seu evangelho, que significa boa nova, ele traz desde antes do seu nascimento. O seu nascimento vem exatamente dizer da simplicidade e da pureza. E vai crescendo. Ele foi visitado logo após o nascimento, porque naquela noite as estrelas brilharam de uma forma peculiar. E os pastores que cuidavam dos seus animais, dos seus rebanhos, observaram os céus. E um cântico sublime, na acústica da alma daqueles homens considerados rudes, eles sentiram que aquela noite era uma noite especial. E uma estrela dentre todas as outras parecia indicar um caminho, e a luz se fez em direção àquela gruta. E os primeiros visitantes do menino Jesus foram os pastores, também com seus rebanhos de animais. E eles se curvaram e sentiram que aquela presença era especial. Era daquele enviado por Deus. E eis que dias mais tarde, 3 reis que vinham de outras regiões mais distantes, que também eram considerados magos, por isso 6 de janeiro é dedicado aos reis magos, porque entendiam certamente pela mediunidade que aquela criança havia nascido, que aquele espírito havia descido dos céus. E indo até o rei, aquele considerado rei Herodes, vai querer saber, porque eles tinham conhecimento de que havia nascido o rei. E Herodes se inquietou, porque ele não sabia. E ele, não sabendo, pediu aos 3 que no retorno, quando eles o encontrassem, que passassem por ali, porque também ele, Herodes, queria fazer uma homenagem a esse rei novo que estava recém-nascido. Naturalmente que os 3 sentiram, depois da visita a Jesus, levando os seus presentes simbólicos, que lá nos registros do Novo Testamento diz que um deles levou ouro, o outro levou incenso e o outro levou mirra. Eles tomaram um caminho diferenciado e não se apresentaram para Herodes. Os dias passaram e passaram outros tantos. Então começou uma perseguição a todas as crianças, entre os bebês, logo ali recém-nascidos, até a idade de 2 anos. E José, alertado em sonhos, tira Maria e Jesus e vão para o Egito. Observemos a trajetória do guia e modelo da humanidade. Centenas de crianças foram sacrificadas, meninos,
porque o anúncio daqueles 3 representantes de algum reinado distante haviam anunciado que havia nascido um rei por ali. E mais tarde, José foi avisado também que o perigo havia passado. E eles retornam a Nazaré. Imaginemos a vida desse menino Jesus, o crescimento dele. Mas as notícias que os evangelhos trazem é até ali os 12 anos de idade, quando eles iam para Jerusalém por ocasião da Páscoa. E certamente as famílias não iam de outro transporte, senão a pé. E era uma multidão caminhando, e nesse momento nós pedimos aqui aos nossos amigos que imaginemos essa trajetória, crianças, jovens, adultos, pessoas mais avançadas na idade, cada um levando as suas provisões de alimentos, faziam paradas. E numa dessas ocasiões, Maria observou, porque as crianças andavam juntas e brincando, observou que Jesus ali não estava. Ninguém soube dizer onde Jesus estava, mas Maria teve uma intuição. E ela e José retornaram para Jerusalém e encontraram Jesus, que naquele momento contava 12 anos de idade, entre os doutores da lei. E ele falava com muita desenvoltura sobre o reino do meu pai, segundo ele. Respondia aos questionamentos, e aqueles doutores ficaram pasmos diante da sabedoria de uma criança. E não tem mais registros por aí, porque certamente Jesus levou uma vida de trabalho e comum, praticamente. Só que Jesus é um espírito de excelência. E aos 30 anos, ele começa a sua missão. E é de causar surpresa e espanto, porque ele sai a caminhar e vai descobrindo aqueles que certamente já haviam sido convidados para serem os seus apóstolos, aqueles que os seguiriam, os 12. Então, observemos, meus amigos, que quando ele começa a sua missão aos 30 anos de idade, porque aos 30 anos se tem maturidade, Jesus já nasceu pronto, porque é um espírito sublime. Antes da Terra existir, segundo Emmanuel, através de Chico Xavier, quando o planeta Terra era somente um esboço nas mãos do Criador, Jesus já era um espírito crístico. A nossa compreensão ainda é muito limitada para compreendermos a grandeza espiritual de Jesus Cristo. Então, ele presidiu a formação do planeta. Ele sabia e ele nos conhece a todos. E ele foi à sinagoga? Sim, certamente. Mas ele viu que o seu trabalho não era um templo de pedra, ele já sabia disso, mas ele fez questão de dar-se a conhecer, de participar. E quando as pessoas têm determinação, imaginemos nós um espírito crístico entre nós. Sequer fazemos ideia.
Porque quando alguém tem uma opinião diferente da nossa, nós já ficamos meio assim, ressabiados, meio surpresos. Mas Jesus, o Cristo, ele trouxe uma completa revolução com todo o respeito devido ao judaísmo. Tanto que no primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, está lá: eu não vim destruir a lei, e sim dar-lhe cumprimento. Mas quando ele foi passando entre o povo, a convivência dele maior, o seu interesse maior, era exatamente pelos excluídos da sociedade. Deus, até então, o Criador, fora apresentado e é apresentado no Velho Testamento como sendo o Senhor dos exércitos. E Jesus desfaz essa impressão. Deus é o Pai de todos. É o Pai amoroso, justo e bom. Não somente Pai dos hebreus, mas é o Pai de toda a humanidade terrena. Independente de crença, todos nós somos irmãos. Então, onde havia antes o olho por olho e o dente por dente, Jesus transforma na lição do amor, da fraternidade, da solidariedade, de oferecer a outra face. Não que Jesus condene a defesa, mas não aprova a vingança. Temos o direito de nos defender, naturalmente, mas Jesus não aprova a vingança, não aprova a violência. Ele recomenda o amor até os inimigos. E nos apresentando Deus como nosso Pai, nosso Criador, Criador de tudo que existe. Ele nos ensina a orar, quando ensinou os 12 a oração do Pai Nosso, que depois é estendida para todo aquele que acreditava no seu evangelho de amor. Deixa-se batizar no Rio Jordão por João Batista, um parente, um primo seu. João, quando vai batizar Jesus, mas é bem simbólico, porque àquele tempo o batismo significava, até hoje certamente, a lição maior do batismo não é porque a água liberta você de nada, de pecado nenhum, é porque aquele ritual, aquele rito significava Jesus deixando-se batizar, e João falava do reino dos céus, falava da mudança que deveria acontecer na sociedade, que as pessoas deveriam observar a lei de Deus, da fraternidade, olhar mais para as questões do espírito. Era essa a pregação de João Batista. E quem acreditava, quem achava que aqueles ensinamentos eram corretos, deixavam-se batizar. Então, é um ato de aquiescência àquilo, de concordância aos ensinamentos. E Jesus, concordando com João, deixou-se batizar. E João sente-se constrangido. E ele diz: eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Mas certamente Jesus não se incomodou com isso. Porque, na verdade, a maior parte do tempo, certamente Jesus andou descalço. E ele, se deixando batizar, está oferecendo, naquele momento, a sua concordância.
Então, Jesus vai continuando a sua jornada, que durou na Terra 3 anos. Porque pelos seus grandes ensinamentos, com poucas palavras e com maiores exemplos de cura, de compreensão, de tolerância, de afago, de aconchego com os mais necessitados, as multidões o buscaram para matar a fome. Porque tem esse registro de que Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes, mostrando que enquanto encarnados nós necessitamos do pão de cada dia. E ele cantou o mais belo poema que a humanidade jamais ouviu igual. O Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, que são as bem-aventuranças. Ah, meus amigos, oxalá tivéssemos a vivência plena dos ensinamentos de Jesus, mas já os conhecemos. Porque quando ele sente, porque nos conhecendo, ele sabia que as pessoas iriam se perder nos torvelinhos da vida. Porque entre os próprios apóstolos, porque o apóstolo é aquele que acredita e segue de perto. Eles conviveram de perto com Jesus. Eles presenciaram as curas. E Jesus os enviava. Ele exalta a mediunidade como sendo uma faculdade divina que é ofertada ao ser humano gratuitamente, porque vem de Deus. Por isso ele recomenda, dai de graça o que de graça recebestes. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Está lá na lei que Moisés recebera nos 10 mandamentos. Dignificar a vida. E Jesus, nos conhecendo, diz para os seus apóstolos, um dia eu pedirei ao Pai, e em meu nome ele vos enviará um outro Consolador, que ficará eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, e nem poderia conhecer. Mas vós conhecê-lo-eis, e ficará convosco eternamente. Mas o Espírito de verdade, que é o Santo Espírito, virá dizer todas as coisas e relembrar o que vos tenho dito. Esta passagem está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador. E também, se me amais, né, que ele é no Evangelho de João, no capítulo 14, que vai dos versículos 15 a 17 e também o 26. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e em meu nome ele vos enviará um outro Consolador. Esse Consolador chega em meados do século XIX, através das vozes dos Espíritos. Aí já não é mais uma pessoa, mas tem alguém, um espírito encarnado que se interessa por aqueles fenômenos para estudá-los, porque aquilo era muito especial. E esse alguém é Allan Kardec. E observemos que esse Consolador chega nos trazendo o esclarecimento. E o livro dos Espíritos que vem trazendo, revelando coisas que ao tempo de Jesus, porque ao seu tempo
ele falou sobre a reencarnação, quando ele tratou do assunto nascer de novo. Nascer, renascer da água e do espírito. A água, a constituição do corpo físico, e o espírito. A carne procede da carne, mas o espírito não procede do espírito dos pais. Os próprios pais não sabem de onde o espírito que está encarnado ao seu lado na condição de filho, não sabemos de onde eles vêm, nem para onde eles vão. Daí os cuidados que devemos ter com a educação dos nossos filhos, da orientação correta, segundo os ensinamentos de Jesus. Observemos que num capítulo também, isso vai estar lá em Mateus, mas está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. O que é necessário para que o Espírito se salve? O que é necessário para nós fazermos para a nossa própria salvação? Como poderemos nos considerar pessoas salvas? Seria acreditar numa religião? Não é dentro da religião, não é dentro das supostas verdades. Para nos salvarmos, Jesus recomenda que haverá um dia em que ele, como o pastor faz, separando os bodes das ovelhas, uns para o lado e outros para o outro, que está lá uns para a direita, outros para a esquerda. Não tem nenhuma menção aqui. Aqui é a questão da lateralidade. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita e vice-versa. Então, aos que estiverem à sua direita, Jesus estará dizendo que são bem-aventurados. E observemos, quando eu tive fome, me destes de comer. Quando eu tive sede, me destes de beber. Quando eu estive sem um teto, me hospedastes. Quando eu estive doente, me socorrestes com medicamento. Quando eu estive preso, me visitastes. E as pessoas vão ficar, mas quando foi, Senhor, que nós te prestamos todos esses serviços? Toda vez que socorrestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. O mesmo ele dirá para os outros: afastai-vos. Porque eu tive fome, eu tive sede, eu estive nu, eu estive enfermo, eu estive preso, e não me prestaste nenhum socorro. E eles também, atônitos, surpresos, irão perguntar: mas quando, Senhor, te vimos nessas condições e não te demos assistência? Toda vez que deixastes de socorrer um dos menores dentre vós, foi a mim mesmo que o fizestes. Então, meus amigos, Jesus faz uma referência exatamente para as questões da necessidade material. Há tanta fome no mundo, há tanta violência, e nos perguntamos: meu Deus, o que está acontecendo com a humanidade? Está havendo um retrocesso? Não, não está havendo um retrocesso. A humanidade está caminhando segundo as suas obras, segundo as suas próprias escolhas. Recordamo-nos de que no ano passado, Antônio Francisco Lisboa nos dizia que estávamos entrando numa era onde as pessoas mostrar-se-iam quem exatamente elas são, de um modo geral.
E temos visto atitudes magníficas de solidariedade, de compreensão, de tolerância, de fraternidade. E temos visto coisas terríveis acontecendo. Meus amigos e meus irmãos, a questão 930, que Kardec fala sobre o trabalho, as condições que, pelo preconceito, muita gente não encontra trabalho, e aquelas outras que, mesmo querendo trabalhar, pela impossibilidade, pela doença, por alguma carência, sim, por alguma impossibilidade, como ficam estas coisas diante do Eterno? E é dito, o Espírito da Verdade dá uma lição, mas dá uma resposta bem rápida. Ele diz o seguinte, que numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. O nosso país é um país cristão. Não precisamos de entrar em detalhes, porque nós sabemos exatamente como estamos nos comportando, que nós temos visto. E numa nota de Kardec, nessa resposta do Espírito da Verdade, ele faz uma referência à questão 793, onde ele pergunta por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa. O Espírito da Verdade diz, pelo desenvolvimento moral. É bem verdade que, dando a resposta, que no momento, no mundo, está havendo grandes descobertas, maravilhosas invenções. Parece que o Espírito da Verdade respondeu ontem para nós. Mas isso aí é só uma parte da civilização. É um esclarecimento. A ciência, o avanço da tecnologia, através da tecnologia, a espiritualidade nos orientou no ano passado para começarmos a enviar as pinturas de gaze, que é um trabalho feito especificamente para rodar o planeta através da internet, sem perder o teor energético. Por isso, as pinturas de gaze não precisa exclusividade, porque elas são um atendimento coletivo para a humanidade inteira. E quem recebe vai repassando e vai fazendo uma grande corrente de luz, como foi a pintura do dia de hoje. A ciência que avança. Ano passado, o quadro era terrível, e graças às vacinas, nós estamos tendo uma tranquilidade e ouvimos pelas ruas afora a agitação da celebração do Natal de Jesus. Ainda não compreendemos direitinho, porque nos dizia o mesmo amigo espiritual, que no dia que nós de fato vivenciarmos a lei de justiça, de amor e de caridade, o Natal deixará de ser uma data no calendário das convenções humanas e passará a ser todos os dias, porque serão dias de solidariedade, serão dias melhores. Por isso é que o Espírito da Verdade diz que o planeta Terra, pode dizer, ele diz que são, por enquanto, povos esclarecidos, mas ainda não civilizados. Porque a civilização vai constar exatamente na prática do amor ao próximo, no perdão das ofensas, no desejar o bem para aquele que nós sabemos, porque Jesus recomendou: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Porque se só amardes aqueles que vos amam, o que estarão fazendo a mais?
e abre o seu coração amoroso, justo e bom, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus traz alívio para as nossas dores. Ele recomenda sempre bom ânimo. A Rama, antes de ontem, nos perguntava: mamãe, qual foi a expressão que você mais usou este ano? Eu falei: eu acredito que, parodiando aí os amigos espirituais do grupo Articura, Antônio Francisco Lisboa, o que eu mais disse em momentos de alegria e em momentos de tristeza, de perdas, de solidariedade por alguém que está sofrendo, bom ânimo. Porque bom ânimo é Jesus conosco, de verdade. Sem estar distinguindo aqui por religião, porque Jesus, a religião dele, foi, é e continuará sendo amor. Ele não precisou de estar nas sinagogas, conheceu-as, andou por ali, mas escolheu o altar da natureza para o sermão do monte. Ensinou-nos a orar no quarto secreto do coração, a oração do Pai Nosso. E para nós estarmos encerrando, porque enquanto houver fome, dores, violência, não estamos sendo um povo civilizado. É preciso haver empatia, solidariedade, amor, justiça. Mas o que é que nos impede de fazer isso? O egoísmo, porque nos esclarecimentos de O Livro dos Espíritos é dito que o egoísmo, quando Kardec questiona também qual é o vício mais radical, e a resposta é o egoísmo. O egoísmo é a chaga da humanidade. Enquanto houver egoísmo, haverá fome, haverá violência, truculência, desrespeito. Aprendamos. O aniversariante hoje é Jesus. O presente que nós vamos dar a Jesus. Que nós sejamos pessoas melhores seguindo seus passos. E na conclusão, no livro chamado Antologia Mediúnica do Natal, o Espírito Francisca Clotilde, é o mesmo livro que o nosso irmão Gilberto, na sexta passada, citou. São espíritos diversos, e desta feita é um conto de Natal. É a trajetória de uma criança, e que nos dias de hoje acontece. Então, Francisca Clotilde diz, através da mediunidade luz do nosso saudoso e inesquecível Chico Xavier: a noite é quase gelada. Entretanto, Mariazinha é a menina de outras noites, que treme, tosse e caminha. Guizos longe, guizos perto, é Natal de paz e amor. Há muitas vozes cantando, louvado seja o Senhor. A rua parece nova, qual o jardim que floresceu. Cada vitrine enfeitada repete: Jesus nasceu. Vestido roto, pés descalços, Mariazinha lá vai, sozinha sem mãe que a beije, pobre menina sem pai. Aqui e ali pede um pão. Está faminta e doente. Passa fora, vagabunda! É o grito de muita gente. Menina ladra!
Outros dizem: fuja daqui, pata feia. Toda criança perdida devia dormir na cadeia. Mariazinha sente tanta fome e chora sentindo em torno o vento que traz o aroma do pão aquecido ao forno. Sente-se muito cansada depois de andar um percurso enorme. Estira-se na calçada, tenta o sono, mas não dorme. Nisso surge um moço muito belo, que lhe fala doce e brando. Mariazinha, você está dormindo ou está sonhando? Ou está pensando? A pequenina responde erguendo os bracinhos nus. Hoje é dia de Natal. Estou pensando em Jesus. Não se recorda de mais alguém? E Mariazinha a chorar responde: Eu também me lembro da minha mãe que morreu. Mariazinha, se Jesus lhe aparecesse, o que você queria? Ah, eu queria um bolo da padaria. E depois de comer, então, ela sorriu contente. Eu queria um par de sapatos e uma blusa grande e quente. Mas depois, eu queria uma casa, como todo mundo tem. E depois de tudo isso, eu queria uma boneca também. Pois, Mariazinha, eu digo que assim seja. Pois hoje, minha filha, terá tudo o que deseja. A pequenina, surpresa, pergunta: o senhor quem é mesmo? E ele responde, os olhos em luz: sou seu amigo de sempre, Mariazinha. Eu sou Jesus. Mariazinha, deslumbrada, tonta de imensa alegria, encostou a cabeça cansada nos braços que ele estendia e dormiu, vendo-se outra em santo deslumbramento, aconchegada a Jesus na glória do firmamento. No dia seguinte, bem cedo, quando o lojista abriu a porta, um corpo caiu de leve. Mariazinha estava morta. Não esqueçamos, morta no corpo físico, mas aconchegada a Jesus naquele santo deslumbramento. Muita paz. Um Natal feliz. Um Natal com bom ânimo, com alegria, com esperança. E gratidão a cada um de vocês, meus amigos, pelo estímulo, pela vibração de amor que temos recebido em todos os momentos. Que Jesus nos abençoe a todos.